todos, a todas. É um prazer estarmos aqui para mais um episódio do nosso podcast Política Sem Políticos, em que buscamos discutir teoria política, filosofia política, questões políticas, sem entrar naquela política partidária, polarizada. Enfim, nosso objetivo aqui é trazer informação, um pouco de debate político interessante, como faríamos aí em um bar, em uma conversa entre amigos. Então, estou aqui novamente, comandando aqui Bruno Lorenzini, a nossa mesa de debate de hoje, com o professor Wagner Gondim, com o meu querido amigo professor Érico Duarte, com meu querido amigo professor Alessandro Soares. E hoje, um tema novamente que suscita diversos ângulos e debates, que é o sistema de governo. E vamos fazer uma boa discussão aqui sobre presidencialismo versus parlamentarismo. E apenas fazendo uma pequena introdução, alguém pode pensar, bom, o Brasil há tanto tempo aí presidencialista, é uma discussão que talvez não se justifique, mas na verdade o parlamentarismo, embora a história presidencialista do Brasil, desde da República, o parlamentarismo sempre foi um tema, curiosamente, no debate político brasileiro. Eu lembro que há pouco tempo, no ápice da crise política, com a questão da Lava Jato, um dos até então grandes partidos políticos que havia no Brasil fez uma propaganda gastando ali 10 minutos, acho que vocês se lembram disso, fazendo uma defesa do parlamentarismo como uma crise como uma solução, desculpa, para a crise política no Brasil. E é curioso a gente pensar nisso, quer dizer, ainda o parlamentarismo como sendo uma proposta para um modelo como o modelo brasileiro. Então, o nosso trajeto aqui talvez primeiro definir um pouquinho a diferença entre os dois sistemas, para daí discutirmos um pouco as vantagens, desvantagens, se o parlamentarismo realmente seria uma possível solução para alguns dos problemas políticos que existem no Brasil. Lembrando, né, gente, que em 1993, 5 anos após a nossa Constituição 88, a promulgação da Constituição 88, fizemos um plebiscito. Aliás, pelo que eu me recordo, o único plebiscito que fizemos desde 88, para que a população brasileira escolhesse se nós manteríamos o sistema presidencialista ou partiríamos para um sistema parlamentarista. Como vocês sabem, o presidencialismo ganhou, mas eu fico curioso de saber se realmente, né, todos que votaram naquele momento estavam conscientes de quais as principais diferenças e consequências relacionadas à escolha do sistema de governo. Então, é um debate interessante, é um debate atual, e há variações. Talvez o sistema de governo seja uma das questões que realmente a peculiaridade histórica de cada país, de cada estado, acaba influenciando na formatação desse sistema de governo. É difícil você comparar sistemas de governo entre países, mesmo quando a gente pega talvez o grande modelo de presidencialismo, que é o modelo americano, e você faz a comparação com o modelo brasileiro, você vai perceber que há características muito importantes. Então, começando, meus amigos, fazendo uma diferença entre o presidencialismo e o parlamentarismo, quais seriam as principais diferenças? Wagner, quer começar com esse tópico? Pode ser, vamos lá. Primeiro, cumprimentar todos os ouvintes, dizer que é um grande privilégio estar aqui nessa bancada seleta, mas sobretudo de amigos. Acho que o primeiro passo é a gente entender que a gente fala de sistemas de governo e essa tônica do que é um sistema de governo é importante, porque tem muita gente que acha que a principal diferença entre parlamentarismo e presidencialismo é a figura do presidente da República, né? Isso, na verdade, é um equívoco, porque eu posso ter um sistema de governo parlamentarista e ainda assim ter a figura do presidente da República, que vai ser um chefe de Estado se eu tiver, por exemplo, uma república parlamentarista, como é o caso da Alemanha. Então, a gente tem basicamente 4 diferenças entre o parlamentarismo e o presidencialismo, mas a principal delas é a questão da dualidade da chefia de Estado e da chefia de governo. Então, tanto no parlamentarismo quanto no presidencialismo, a gente tem essas funções de chefia de Estado e chefia de governo. A chefia de Estado representa nada mais, nada menos do que a representação do país no âmbito internacional, ou seja, a ideia do relacionamento exterior que o país mantém com outros países, e aí o chefe de Estado é quem vai conduzir essas negociações.
E o chefe de governo, a função de chefia de governo, é aquela que de fato vai conduzir politicamente o Estado, dentro do território. No parlamentarismo, o chefe de Estado é representado por uma pessoa e o chefe de governo é representado por outra pessoa. Daí a ideia de uma dualidade. Então, são duas pessoas distintas que exercem esses cargos de forma distinta. Se eu tenho uma república parlamentarista, o chefe de Estado vai ser o presidente da república, escolhido pelo povo. Se eu tenho uma monarquia parlamentarista, que é o grande modelo, por exemplo, do Reino Unido, da Inglaterra, aí você vai ter como chefe de Estado o rei ou a rainha, que vai ter essa função muito mais de relacionamento exterior. No caso do presidencialismo, não existe a dualidade, existe a unicidade. Então, o presidente da República ele é, ao mesmo tempo, chefe de Estado e chefe de governo, né? E o interessante disso é que, inclusive, o modelo de presidencialismo que foi criado nos Estados Unidos, ele foi criado com o propósito de se criar algo totalmente distinto do parlamentarismo inglês, porque os Estados Unidos eram 13 colônias do Reino Unido e que queriam se afastar completamente, e por isso, inclusive, essa diferença tão grande no relacionamento existente entre os poderes. E aí, no parlamentarismo, você tem uma tônica de poderes que são mais próximos, porque quem escolhe o primeiro-ministro, por assim dizer, é o próprio parlamento, enquanto no presidencialismo, né, quem escolhe o chefe de Estado e de governo, em regra, é o povo de forma direta ou indireta. Acho que a gente começa por aí para a gente, inclusive, perceber as diferenças entre os sistemas que estão muito relacionadas a isso. Como eu disse, existem outras características, mas acho que essas são as principais. Uhum. E eu acho que também tem uma característica, até passando pro Alessandro, para sua observação sobre isso. Nessa relação entre executivo e legislativo, né? Porque considerando que a escolha do chefe de governo no parlamentarismo é uma escolha do parlamento, enquanto no presidencialismo o presidente como chefe do executivo e chefe de Estado é eleito diretamente, isso acaba tendo a relação entre os poderes acaba sendo afetada, né? É fundamental. Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver assistindo e meus colegas. Eu acho que quando a gente fala de parlamentarismo e presidencialismo, a gente está falando da relação entre os poderes, basicamente é isso. Ou seja, que tipo de modelo de relação a gente vai criar? Porque não se está questionando naturalmente a questão do poder, ou seja, o poder vai existir institucionalmente, eu tenho uma instituição, ela está posta, ela está colocada, o que eu estou questionando é qual é o melhor modelo, né? E aí quando a gente pergunta qual é o melhor modelo de relação entre os poderes, a gente está se perguntando também qual é a finalidade que eu quero dar àquelas instituições. Nos Estados Unidos, a finalidade parece ter sido clara, ou seja, houve uma espécie de fortalecimento, ou seja, há um presidente forte, né? Coisa que no parlamentarismo seria mais difícil, mas ao mesmo tempo limitadíssimo, porque você tem um fatiamento na separação de poderes, na relação entre executivo, legislativo e judiciário. Enquanto que no parlamentarismo você tem uma concentração. Na verdade, a gente fala parlamentarismo e separação de poderes no parlamentarismo, no fundo é uma unificação total de poderes. Porque, no fundo, você está falando de um parlamento, de um monarca, inclusive, né? No parlamento, de um primeiro-ministro dentro do parlamento. Você está falando e aí vale lembrar, a gente está falando de um poder judiciário que está dentro do parlamento inglês, ou pelo menos que estava até pouco tempo atrás, né, pelo menos até 2005, até aprovarem uma legislação onde você separa o poder judiciário de dentro do parlamento, estava tudo dentro de um único poder. E quando você olha os demais países, no presidencialismo, por exemplo, a grande temor e a grande meta e o grande objetivo era como é que eu estruturo o poder, mas eu tenho uma estrutura de poder que não possa ser apreendida e dominada por agrupamentos políticos que tenham facilidade de realizar uma dominação política mais forte dentro da sociedade. Como é que eu faço isso? Fazendo uma separação de poderes mais rigorosas, mais poderosas. Então, boto um escaninho o presidente da República, no outro escaninho eu coloco o legislativo e no outro escaninho eu coloco o poder judiciário. Não unificado, ou seja, bem diferente daquilo que a gente tem quando a gente pensa, por exemplo, no parlamentarismo, no modelo inglês. Aí eu acho que vale também afirmar que a gente fala muito parlamentarismo e presidencialismo, mas talvez sejam presidencialismos e parlamentarismos, na medida que você tem um conjunto de modelos que você pode fazer. O Wagner citou muito bem aqui a questão do semipresidencialismo. Ou seja, no semipresidencialismo,
eu posso ter um semipresidencialismo ou um semiparlamentarismo, Sim. dependendo de onde eu vou colocar a balança mais forte. Mas em todos o grande elemento, talvez o único país que ainda tem esse elemento mais poderoso dentro do parlamento unificado seja a própria Inglaterra. Sim. E aí as condições históricas, sociais, políticas e econômicas inglesas explicam por que eles conseguem manter daquela forma. No resto do mundo, todo o pensamento liberal estabeleceu-se na ideia de que, olha, eu preciso fazer um fatiamento, inclusive na Europa continental, eu preciso fazer um fatiamento de poderes para evitar que eu tenha um domínio populista, popular na esfera da administração pública, para o bem e para o mal. E aí, até resumindo, né, que é o que a gente sempre fala, a questão do relacionamento é que enquanto no parlamentarismo a relação é de confiança entre os poderes, porque você tem como o chefe do executivo, que é o primeiro-ministro, ele está dentro de uma relação de confiança com o parlamento, você tem uma especialização do poder. Então você tem como se fosse uma máquina de engrenagem que eles precisam estar como se fosse num concerto, numa orquestra sinfônica. No presidencialismo, né, você parte do pressuposto de que o sistema presidencialismo ele é um sistema de embate. Né? O professor Roger Leal fala muito disso. Essa ideia de que é um sistema de conflito. E aí, para mediar esse conflito, você precisa ter poderes concentrados em suas respectivas caixinhas, até para que você tenha aquela ideia dos controles recíprocos que o Montesquieu vai prever pela primeira vez, né? Enfim, quando ele fala sobre essa temática. E até por isso, né, Wagner? Já bom dia, boa tarde, boa noite. Que surge aqui no Brasil a peculiaridade, a figura do presidencialismo de coalizão, né, que é um artigo já de 1988. Existe um artigo do cientista político Sérgio Abranches que fala sobre esse nosso sistema e que, apesar da figura, né, do poder do executivo estar concentrado na figura do presidente, é necessário que se faça uma espécie de composição trazendo figuras do parlamento para o executivo, né? Por isso que os ministérios, desde a Constituição de 88, quando começaram a vir as eleições diretas, primeiro isso aconteceu com o Collor, aconteceu depois com o Itamar Franco, com Fernando Henrique Cardoso. Ele, inclusive, falou muito, Fernando Henrique, sobre presidencialismo de coalizão, mas se trazer figuras do parlamento para fazer parte do executivo, né? E aí existem os dois lados. Se por um lado existe ali uma difusão do poder, afinal de contas, as figuras do parlamento nem sempre vão estar na base de consenso do executivo, existe também os embates, né? Essa questão dos embates. Então, nessas espécies de presidencialismos, que foi bem dita, foi uma questão, algo muito bem dito, existe o presidencialismo de coalizão, né? Que podemos dizer aí que é uma espécie do gênero presidencialismo. Eu acho que já, aproveitando o gancho do Érico, partindo um pouquinho para esse contexto brasileiro, né? O Brasil ele tem uma tradição longa já de presidencialismo, desde da primeira Constituição Republicana, foi um modelo que adotamos. Mas, de uma certa forma, essa pauta sempre esteve presente, às vezes de uma forma mais direta, às vezes com uma questão, olha, seria uma solução para o Brasil a adoção do parlamentarismo. Acho que até o Eric gosta desse recorte histórico, né? Como é que essa discussão do parlamentarismo no Brasil, o que você acha que ainda existe essa certa parlamentarismo como sendo talvez um caminho para a gente enfrentar os problemas políticos? Muita gente não sabe, mas já houve parlamentarismo no Brasil, né? Por duas experiências. Uma delas foi no período imperial, né? Aquilo chamado parlamentarismo às avessas. Talvez quando a gente ouve esse termo, a gente lembra lá das aulas de história. Parlamentarismo às avessas, que na verdade era algo absolutamente maquiado, uma vez que a concentração do poder se dava nas mãos do monarca, né? Mas existiu a figura do parlamento. E por que chamado parlamentarismo às avessas? Exatamente porque era uma maquiação. Na verdade, o parlamentarismo geralmente a figura do presidente ela sai do parlamentarismo, né? O parlamento elege o presidente. E ali o monarca determinava quem eram os parlamentares e quem concentrando na mão todos os seus poderes.
E no período também, de 1961 a 1963, após a renúncia do Jânio Quadros, né, poderes ocultos, vamos lembrar que ele renunciou dizendo que poderes ocultos o levavam a fazê-lo. E naquele período, como uma solução à crise política que se instaurou, tivemos também uma experiência parlamentar que foi rapidamente, depois de 2 anos, por meio de um plebiscito, retornou ao presidencialismo. Mas eu acho, Bruno, respondendo a sua pergunta, que a solução, se fala muito em parlamentarismo, e aí é um erro que nós cometemos, né? Nós, estou dizendo, a espécie humana política comete. Porque toda vez que existe uma crise, se coloca em dúvida o sistema, em vez de se colocar em dúvida as peças que compõem o sistema. Né? E o parlamentarismo tem os prós e os contras, assim como tem o presidencialismo. O mundo é um grande laboratório disso. Nós temos o semipresidencialismo na França, temos o parlamentarismo, como já foi dito aqui na Alemanha, no Reino Unido, presidencialismo Brasil e Estados Unidos, os países da África ali são híbridos nos sistemas de governo. Então, toda vez que se fala em parlamentarismo no Brasil, é por uma espécie de por razões de descontentamento quanto ao funcionamento do sistema. Ou a famosa grama do vizinho, né? Acho que lá é melhor. Mas sabe que eu queria até, para explorar um pouquinho isso, pensar um pouquinho nas vantagens e desvantagens dos sistemas. Porque, no final, nós estamos discutindo 2 modelos que, como tudo, acho que na vida, vai ter o seu lado bom e o seu lado ruim. Então, perguntando, vamos focar no presidencialismo e depois a gente fala um pouquinho do parlamentarismo. Se vocês fossem fazer aqui um raciocínio de quais as vantagens que nós temos para um modelo presidencialista, qual seria a grande vantagem? Alessandro, quer começar? Ou você não vê nenhuma vantagem? Eu falaria o seguinte, eu acho que a gente pode dividir a sua pergunta, Bruno, talvez em 2 blocos. Primeiro bloco, um bloco de análise técnico-mecânica. Então, é que nem eu vou pegar 2 carros, abrir o motor e começar a analisar internamente qual é melhor, né? Olha, esse aqui tem um motor um pouco melhor, esse aqui parece que gasta menos combustível, já que tem a potência X ou Y, esse aqui tem mais cavalos. Ou seja, a gente pode pegar as estruturas de governo e literalmente tem um livro até do Sartori que chama Engenharia Constitucional, alguma coisa assim, que tem a ver com isso, essa ideia de, né, os engenheiros das constituições normalmente têm que pensar essa maquinaria. Mas todo engenheiro que pensa nessa maquinaria está pensando na corrida. Então, né, qual a corrida que esses veículos vão fazer? Então, a gente pode dividir, ou seja, eu posso fazer uma análise puramente técnica, e talvez na análise puramente técnica eu possa até chegar à conclusão que o parlamentarismo é melhor, ou que o presidencialismo tem algumas características interessantes. Eu consigo chamar a atenção para essas características de maneira interessante. Eu acho que isso é a função até do acadêmico. Nós que estudamos, temos que explicar para os alunos, para as alunas, esse tipo de conteúdo, a gente tem que ter clareza com relação a isso. Agora, quando a gente pensa na corrida, a gente vai ter que pensar qual é a pista onde a gente vai botar esses carros para correr. Né? Então, assim, né, nessa estrutura. Então, e aí muda, porque muda completamente a avaliação que eu faço com relação qual é o melhor veículo a ser utilizado, depende do tipo de corrida que você vai fazer. Né? Depende dos competidores também, depende da qualificação dos competidores, das condições da pista, das condições de tempo, clima, etc. Então eu tenho que levar em conta outros elementos para chegar a essa conclusão do que eu tenho. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem um documento que até me lembro que a primeira vez que me foi indicado esse documento foi o professor Cláudio Lembro, né, que foi a Carta da Jamaica do Simão Bolívar. Né? E é um documento que hoje está num livro, A Letra da Lei, que saiu faz pouco tempo, acho que está Martins Fontes, eu não me lembro qual é a editora, mas onde esse texto é estudado com outras constituições como uma espécie de documento de nascimento do constitucionalismo latino-americano. E, por curiosidade, há pouco tempo eu voltei nesse texto, li pelo menos 3 vezes esse texto, é um texto curto, é uma carta do Simão Bolívar, de 1815, onde ele vai fazer exatamente uma análise das instituições. Então, a pergunta básica é presidencialismo ou parlamentarismo? Qual é o sistema de governo que deveria adotar a América Hispânica após a independência? Então, isso estava muito claro. Veja, nós estamos falando aqui do ano de 1815. Ele já tinha plena clareza que aquilo era um debate colocado e ele tinha que escolher qual seria o melhor modelo. E o que ele faz? Ele faz uma análise das condições materiais das populações.
da questão da liberdade, segue toda uma trajetória que a gente pode encontrar talvez aí no Montesquieu, mas ele vai fazendo toda uma analisada e trilhando, e ele chega à conclusão que alguns países não tem como, por exemplo, ser parlamentarismo. Isso aqui não vai dar certo aqui, né? 2, não tem como ser uma república democrática, olha só, ele chega a dizer, ele fala, eu preciso de um poder forte, eu preciso criar o Estado Nacional, não tem como você criar já, né, criando um sistema que parece mais uma espécie de feudalismo republicano democrático. Então, ou seja, tem uma dose de realismo muito forte no Bolívar e que eu acho muito interessante que a gente pode tentar adotar quando a gente vai analisar o presidencialismo, por exemplo. Olhando a nossa comarca do mundo, que é a América Latina, Brasil, olhando os países latino-americanos, né, qual é o grande desafio que se coloca? Não é um desafio só democrático, de maneira geral, é um desafio também de como é que eu crio uma forma de governo que não só possibilite liberdade, porque eu preciso, né, a liberdade é um elemento fundamental, pelo menos a gente considera dessa forma, possibilite a liberdade, mas eu vou usar aqui uma terminologia que talvez seja chinesa, prosperidade, e garanta prosperidade interna. Ou seja, como é que eu garanto, e aqui vamos para o Max Weber, né? Como é que eu garanto uma seleção de uma elite nacional a partir do processo político? Veja, eles não estão preocupados com a crise política de um governo cair e ter impeachment. Nós estamos hoje preocupados com isso. Então, quando se preocupa com o sistema, é isso. A preocupação é como é que eu crio um sistema no qual eu tenho um nível de liberdade importante e, ao mesmo tempo, selecione uma elite nacional com vocação popular. Por que popular? Porque eu preciso ter uma elite que queira um país grande e forte, que é o que o Bolívar queria, por isso que o pensamento dele passa por isso. Toda a discussão da ciência política hoje com relação ao presidencialismo e parlamentarismo não passa por isso mais hoje. Isso foi eliminado do cenário. O que eu coloco no cenário? Eu preciso garantir liberdade, continua muito forte, democraticidade, de maneira muito forte, mas não se imagina a necessidade, por exemplo, de um governo forte. Por quê? Porque todo mundo imagina que um governo forte vai vir um ditador. Esse é o imaginário. Né? Se a gente pegar, eu me lembro da propaganda... sem me prolongar, para deixar os colegas sabem, já todas essas provocações, por favor, vocês podem descer o pau literalmente, mas eu me lembro da propaganda que teve do plebiscito de 93, que tinha aquela propaganda que era quem era a favor do parlamentarismo, dizia, olha, dos 27 governos até 1993, né, dos 27 governos republicanos, somente 5 foram eleitos. Ou seja, os outros presidentes não foram eleitos, né? Foram democráticos. Então eu quero o quê? Um governo democrático e não democrático. Desses 5 que foram eleitos, um cometeu suicídio, um sofreu impeachment, né? Sobrou 3. Dos 3, só um era civil. Então, ou seja, numa análise crítica com relação ao presidencialismo. Mas quando você faz essa análise, você não verifica, por exemplo, tudo bem, é verdade, mas foi no presidencialismo que você conseguiu, com muita força no poder executivo, para o mal e para o bem, né, o Vargas mudar a estrutura econômica do país. Senão nós estaríamos hoje no mundo agrário, não necessariamente, mas estaríamos com uma outra estrutura socioeconômica, política e social. Então, ou seja, é muito difícil você pensar a América Latina sem... Por isso que os elementos do presidencialismo ideal não é esse que nós temos no Brasil, ok? Nós podemos falar depois de 88 o que a gente tem, mas... os elementos gerais do presidencialismo, possibilitar um presidente forte, me parece importante para isso, sob o risco, logicamente, de você ter limitações da liberdade. Você corre sempre esse risco. Tá? Então a gente podia resumir aí a partir dessa análise interessantíssima do Alê, pelo contexto da América Latina. Talvez um primeiro elemento, um governo mais forte, centralizado, né, na figura do presidente, que é eleito diretamente. Então isso tem um componente de legitimidade popular, de legitimidade e representatividade. Agora, Wagner, vamos mudar o lado aqui, vamos para o discurso do parlamentarismo, né? O que você vê de vantagem? E aí, talvez, né, pensando nisso... Aliás, vamos deixar para o segundo ponto, porque eu vou perguntar para vocês se vocês acham que realmente seria possível um parlamentarismo no Brasil. Mas o que você vê de vantagem no parlamentarismo? Acho que assim, tem 2 pontos essenciais, né? O que o parlamentarismo funciona muito bem? Solução de crises políticas. Por quê? Porque no parlamentarismo, você não precisa de um instrumento político-jurídico, como é o caso do impeachment, do recall, do juízo político, para tirar quem está na chefia do executivo. É simples.
o primeiro-ministro perdeu a confiança, ele cai. E ele Tem cai do as dia para a moções de noite. censura, né? Se ele perde a capacidade de governo, se ele não está conseguindo conduzir o país bem economicamente, ele simplesmente sai. E o gabinete ele é substituído rapidamente. Então, isso pode facilitar a resolução de crises econômicas, de crises sociais, de crises políticas. Então, o parlamentarismo ele permite uma maior, digamos, facilidade de você substituir o governo que não está dando certo, que não está indo bem, sem a necessidade de um desgaste maior Menos das traumático, instituições. né? É menos traumático. E, inclusive, dentro da ideia dos tipos de responsabilidade, né, ele não tem aquela ideia do liability, do campo sancionatório. Então você não precisa garantir contraditório, ampla defesa. É simples, não está dando certo, você substitui e a crise política, em regra, ela pode ser facilmente mais contornada. E existe uma segunda coisa interessante que é a questão da especialização da política. Por quê? Porque como o chefe do executivo, que é o primeiro-ministro, e o parlamento, eles têm uma relação de confiança, você pressupõe que todo projeto de lei, que toda proposta do executivo vai ser aprovada. Então você tem uma maior facilidade de lidar com a coisa pública. Por quê? Porque para poder governar, você não vai precisar fazer acordos políticos, você não vai precisar comprar o voto de parlamentares com emendas. Você já sabe que se você apresentar um projeto de lei, o pressuposto é que ele vai ser aprovado e aprovado de modo rápido. Até porque um termômetro para você saber se um governo está indo bem ou não é justamente esse. Se você, como primeiro-ministro, apresenta um projeto de lei, esse projeto de lei ele não é aprovado, você já sabe que você pode sofrer um voto de censura, uma moção de desconfiança. Porque se você perdeu a capacidade de governo, aquele gabinete não serve mais, aquele gabinete não está mais atendendo aos interesses. Então você resolve mais facilmente uma crise política. E você evita um trauma, como por exemplo no caso do presidencialismo, em que o presidente só pode sair, em tese, por impeachment, né? No caso da maior parte dos países da América Latina. Então você tem, digamos, essa facilidade no trato e na resolução de crises políticas. Acho que essas Deixa eu fazer são uma as duas pergunta, grandes Wagner, em vantagens. cima desse raciocínio seu. Qual a sua opinião sobre sobre instrumentos como o recall, por exemplo, que atenuaria essa ruptura traumática que existe quando há impeachment, que se gasta tempo, energia, se perde governabilidade? Olha, tem muitos pontos favoráveis e desfavoráveis. Eu e o Bruno, a gente até fez um artigo sobre isso, que a gente analisa com maior profundidade. O recall é interessante justamente por quê? Porque ele, em substituição ao impeachment, ele não exige necessariamente um ilícito de responsabilidade. Você pode ter outras hipóteses para tirar um presidente da República. Então, você não precisa fazer, como disse o professor Cláudio Lembo, no impeachment da Dilma, né, um malabarismo jurídico para transformar algo em ilícito de responsabilidade. Você tem outras hipóteses. Só que o recall também pode ser usado como um instrumento de alguém que perdeu a eleição, não aceitou o resultado da eleição e aí mobiliza as pessoas para tentar fazer isso. Então, assim, você tem, digamos, pontos e contrapontos que precisam ser analisados, mas é por isso que o parlamentarismo, em tese, ele é menos traumático. Por quê? Porque a saída para uma crise econômica, para uma crise política, em tese, ela é mais rápida, né? Então, eu acho que isso facilita a forma de condução do governo. Mas, de novo, é como o Alessandro falou, a gente não pode fazer essa análise, digamos, do que é melhor sem analisar onde que a gente vai implementar. Por quê? Porque no Reino Unido, onde você tem o modelo Westminster, né? O Lichvar tem um livro, 36 modelos de democracia, ele fala do modelo Westminster, que é o modelo clássico do parlamentarismo, e os outros modelos que são adotados. São 300 anos de prática, 400 anos de prática. Então, as instituições, elas já foram acomodadas dentro dessa regra, né? Então, assim, você fala do primeiro-ministro que ele pode cair se ele perde a maioria, do chefe de Estado que, em última análise, pode ir lá e também pedir, da dissolução do parlamento que o primeiro-ministro pode fazer. E aí, quando a gente pensa isso no Brasil, a gente só pensa assim, o primeiro-ministro no Brasil duraria 2 dias, porque aí ele ia ser derrubado, mas antes de derrubar ele ia dissolver o parlamento para ter novas eleições. Então, assim, esse tipo de pensamento não existe lá, porque ninguém fala assim, mas por que isso aconteceria aqui? A cultura, Porque né? é Cultural. uma prática constitucional, até porque é um outro modelo, é um outro tipo de constituição, né? A questão do costume constitucional, são outras ferramentas. Então, por isso que esse debate ele não pode ficar só no campo de benefícios e malefícios, mas ele também tem que levar em consideração essa trajetória, né? E aí, para finalizar, é interessante quando a gente vai analisar os acordos políticos da Constituinte de 88, um dos temas que mais travou
o fechamento da Constituinte foi sobre sistema de governo, porque existia uma ala muito forte que queria implementar o parlamentarismo, e aí o acordo político que se fez, inclusive com o presidente, o presidente falou assim, olha, não, a gente não vai decidir isso agora, vamos jogar isso para frente, foi uma vitória do governo, vamos jogar isso para 5 anos, porque ele já Plebiscito. terminaria o mandato dele, e aí você decide isso depois, e aí coloca o povo para decidir. Mas para a gente perceber, inclusive, que quando se decidiu em 93, a maior parte das pessoas no Brasil não sabia, e eu arrisco dizer que até hoje não sabe, o que de fato é o parlamentarismo, ou semi-parlamentarismo, ou semi-presidencialismo. Então, como é que você coloca para a escolha popular uma coisa que as pessoas não fazem nem ideia do que se trata? Então, acho que é por isso que é importante a gente discutir esse tema. Eu fui testemunha viva disso, né? Eu estava em 93, eu vou aqui Revelar a confessar idade, é idade. isso? Revelar a idade. Tá bom. Mas eu estava no último ano do colégio, que é o antigo terceiro colegial, e eu me lembro bem que nessa época a gente começa a se interessar pelas questões do país, pelas questões substanciais do país, e foi exatamente a época do plebiscito, e a propaganda que envolvia eram duas decisões ali, né? Sobre o sistema e sobre a forma de governo. Se república ou monarquia, parlamentarismo ou presidencialismo. E como o Alessandro disse aqui, a propaganda era toda feita com base negativas, né? Apontando ali os vícios do presidencialismo, exatamente o que foi dito aqui, mas não se explicava o que era, O né? sistema. Ninguém sabia o que era exatamente o parlamentarismo, ninguém sabia quais seriam as consequências de se instaurar novamente a monarquia no Brasil. É igual né? o sistema distrital alemão, né? Que querem trazer para o Brasil, mas nem na Alemanha as pessoas entendem. Você imagina trazer os Em alemão. distrital- Eles não entendem em alemão. Em alemão. Aí você imagina no Brasil, né? Agora, então, né, concluindo um pouquinho quais seriam as vantagens do parlamentarismo, então, enquanto no presidencialismo um governo mais forte, uma eleição direta do presidente, no parlamentarismo teríamos um modelo mais apto a equilibrado. lidar com crises políticas e que teoricamente teria um governo mais baseado em pautas. O que eu quero dizer com isso é que há um agenda, alinhamento necessário entre o parlamento e o governo e o primeiro-ministro, vai adotar aqui a nomenclatura inglesa, o que traria talvez um governo menos personalista e baseado nessas coalizões ou cooptações, a depender do contexto. Mas aqui então a gente pode ter esse ponto de partida para começar a discutir um pouquinho dentro de um contexto como o brasileiro, se realmente o parlamentarismo, sem uma profunda reforma política, seria algo possível de ser discutido. E por quê? Nós temos, e talvez o Abranches, que o Érico citou, ele fala de algumas características peculiares do Brasil, que são, por exemplo, uma política fragmentada do ponto de vista partidário. Então temos lá um Congresso Nacional, não me lembro quantos, mas mais de 20 partidos sendo representados. Hoje com os blocos no tem Congresso 20. Nacional. Nós temos um presidencialismo, que o próprio Abranches vai utilizar a expressão imperialista, mas no sentido de que o presidente ele tem uma série de prerrogativas fortes, como ele tem à disposição medidas provisórias, ele é o chefe do orçamento, ele é o comandante das Forças Armadas, ele tem, até antes da emenda das questões das emendas impositivas, parlamentares impositivas, ele tinha esse poder de negociação muito grande em relação à aprovação de emendas parlamentares, enfim, a execução, né, de emendas parlamentares. Então, a gente tenta pensar nesse contexto brasileiro e se teríamos uma viabilidade de um parlamentarismo. Por que eu penso aqui? Se nós precisamos de uma maioria parlamentar para escolher o primeiro-ministro num parlamento completamente fragmentado por partidos que têm características, muitos desses partidos com algumas características bem pouco ideológicas e mais fisiológicas, ditadas por interesses de grupos, em uma política extremamente polarizada. Então, eu fico pensando na moeda, no avesso da moeda aqui que o Wagner mencionou, né? Que é uma instabilidade, talvez, até para
uma incapacidade de eleger um governo e manter esse governo, né? Então, vocês acham que essa discussão sobre o parlamentarismo no Brasil, sem uma profunda reforma política, é possível? Ou se realmente devemos considerar essa hipótese, da onde deveríamos partir, por exemplo, para ter uma discussão viável sobre o parlamentarismo? O que você acha, né? Olha, sob que contexto nós tivemos até hoje a discussão sobre o parlamentarismo no Brasil? Ou seja, quais foram os contextos que geraram a questão do João Goulart, né, na 61, né, a questão de 93, né, a questão... quais foram os momentos em que eu tive debates políticos intensos sobre parlamentarismo? E aí eu estou falando do período republicano, vou deixar o império de lado. O que a gente vê? Qual é o cenário que a gente vê? A gente vê um cenário, primeiro, que você tem quase sempre um governo popular. Então você vai ter o Getúlio Vargas, pai dos pobres. Então surge como pai dos pobres, é um governo forte, é um governo ditatorial, né? Uma tradição ditatorial, e esse governo normalmente acaba. Por alguma razão, a gente tem uma oposição, ele acaba, e nesse contexto, normalmente, né, surge um outro governo, no caso do Vargas, 46, é o governo do Dutra, e que era um militar, né, é importante a gente lembrar isso, né, que fez uma coligação com o próprio Getúlio para ganhar a eleição. Foi um governo forte, a gente lembra muito 46 como redemocratização, mas é importante lembrar que foi um governo duro, né, conservador, né, ainda com uma certa linhagem muito autoritária, fortemente autoritária, e você vai ter aí, quando você vai chegando, terminando esse governo, né, desde o começo já se percebia, quer dizer, o próprio Dutra, para ganhar a eleição, precisou do apoio do Getúlio, o que significa um apoio de um populista. O que já acende um alerta, bom, se num período de democratização esse sujeito tenta ganhar uma eleição, ele pode ganhar. Então, como é que a gente limita o poder desse cara para evitar que ele faça o que ele fez no passado? Para o bem, lembro, e para o mal. Bom, um parlamentarismo. Então, o parlamentarismo surge, veja, sempre num contexto onde as forças estão analisando o jogo político. Então, eu verifico que o parlamentarismo é um elemento importante para, caso Getúlio ganhe a eleição em 1950, e ele ganha a eleição, a verdade é essa, caso ele ganhe a eleição num processo democrático, né, e a gente sabe que ele pode ganhar porque ele tem potência para, eu preciso de algum outro elemento. O elemento é o parlamentarismo. Então, nós botamos... Porque nós já sabemos que o parlamento é sempre mais conservador do que o presidente. É um casuísmo. Então eu já sei que, ou seja, por múltiplas razões eu já identifico. Tanto que quando Vargas ganha em 50, embora o parlamentarismo não ganhe, a famosa emenda parlamentar não passa, o governo, né, nas palavras do próprio Getúlio, era um governo, era ministro conservador, governo popular, porque teve que negociar com o Congresso a sua governabilidade de maneira geral. Então, você tem esse contexto normalmente geral. Isso vai... Juscelino Kubitschek ganha a eleição, e qual é a primeira emenda que surge? Aliás, no período eleitoral, quando o Juscelino está para ganhar a eleição depois do suicídio, de novo, uma emenda parlamentarista. Então, você vai ter o mesmo deputado, inclusive, fazendo a defesa disso. Ou seja, o que eu quero dizer quase sempre na história brasileira é quando você tem governo popular. Você tem um governo popular no sentido populista, no sentido... como eu disse, para o bem e para o mal, ou seja, sem grandes liberdades, mas também com CLT, com legislação, com legislação social, ou seja, é essa legislação que tem que ser bloqueada, que nos Estados Unidos vai ser bloqueada pela Suprema Corte. A gente sabe que na tradição americana é isso. Né? Isso vai embora andando. Bom, 64, aliás, da mesma maneira, vale lembrar aqui, a lei do impeachment. A lei do impeachment surge no mesmo contexto. A lei do impeachment, de 1950, era uma lei que, segundo alguns, foi criada, engendrada, porque o parlamentarismo não passou. Então, o impeachment vai fazer as vezes, a partir de agora. É o inverso do que acontece na Inglaterra, onde o impeachment morre e o parlamentarismo inverte-se a coisa. Então, vamos utilizar o impeachment, né, como uma arma política, né, embora o impeachment também, na tradição inglesa foi utilizado dessa forma, mais aberta e abrangente, caso o presidente da República saia das rédeas do jogo democrático. Bom, isso vai, até 88 a gente vai ter, naturalmente com o João Goulart, a coisa surge novamente, mais uma vez, um governo popular, mais uma vez, parlamentarismo, dessa vez forçado pelos militares.
Então, veja, o parlamentarismo, no contexto brasileiro, ele nunca surge num discurso que nós estamos fazendo aqui, num debate que nós estamos fazendo aqui nessa mesa, que é um debate teórico, analítico, os melhores países. Ele surge num contexto de resistência popular. Repito, pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Então, esse é o contexto. Quando chega... Bom, eu não vou nem... Quando chega 88, 87, 88, Constituinte, volta o tema. Só que nesse caso, os militares estão no poder. Então, há um medo, no final da ditadura, do regime se popularizar? Mas há principalmente o medo da questão da anistia, de não ter anistia, de serem presos. Bom, então você tem um conjunto de outros elementos agora no contexto, que não tinha até aquele momento. E mais do que isso, o final da ditadura está muito claro que eles não podiam ter um... Bom, mas o Bruno lembrou que nós temos milhares de partidos. Como é que eu faço parlamentarismo com 30, 40 partidos? Impossível. Mas para os militares, no momento da transição, era importante pulverizar. Quanto mais partidos, melhor. Por uma questão muito simples. Se eu juntar em bloco toda a oposição, esses caras ganham a eleição parlamentar. Então, se pensar em parlamentarismo, vou ter que pensar num contexto onde eu tenho uma maioria ainda conservadora. Lembrando que, por tradição, o parlamento no Brasil sempre é mais conservador, pelas regras do jogo estabelecidas. Então, eles pulverizam o pluripartidarismo, mas são contra o parlamentarismo. E até, né, para caminhar para uma discussão já um pouco para a nossa parte final aqui, até essa provocação, né? E o Ale, eu acho que ele mostrou bem um pouco dessa trajetória ideológica que está por trás desse debate, né? Porque realmente a gente tem estruturas que elas sustentam um certo tipo de modelo de poder, enfim, e o sistema de governo entra dentro dessa discussão, né? Então, as estruturas muitas vezes elas são adaptadas para aquilo que se, né, que é o domínio, o poder político e o poder econômico, eles acabam tendo as estruturas, elas funcionam muitas vezes para sustentar um certo modelo de estado de domínio. Agora, a gente tem aqui como teóricos, né, uma discussão, por exemplo, e aqui eu acho que o Wagner entrou, e vou, para fechar até, trazer essa questão para o Wagner e para o Érico. Por exemplo, tivemos, me corrijam aqui, mas desde 88 foram 2 presidentes que sofreram impeachment, né? E ainda diversas discussões importantes, né, ao longo da trajetória de todos os governos, colocando o tema do impeachment. Quando a gente sabe que, por exemplo, na tradição nos Estados Unidos, salvo engano, tivemos né? Não me recordo, mas enfim. O tema do impeachment... Watergate. É uma raridade, mas ali foi o Nixon foi uma renúncia, na né? verdade, eu acho que eles não conseguiram fazer nenhum impeachment. Alguns foram aceitos, mas... Alguns foram aceitos, alguns foram julgados, outros não. São 4 antes do Trump, depois mais 2, então 6. Isso. Exatamente. Então, Nixon... E a gente aqui com uma... Só no jovem. governo Bolsonaro, mais de 150 pedidos. Só detalhe, eles mataram Lula, 2 presidentes, não é isso? Exatamente. Então, ou seja, eles têm... É mais fácil matar presidente do que tirar por impeachment. Então a gente tem essas características de um presidencialismo que enfrenta esses traumas, né? Pelo menos desde a Constituição de 88. E o impeachment, ele é uma estrutura constitucional, está previsto na Constituição, mas a gente sabe que existe a forma e existe o conteúdo daquilo. Então, vocês acham que uma solução que o Brasil precisa, e meio que para colocar uma discussão final, e o Érico mencionou a questão do recall, né? Nós termos mecanismos para solucionar essas crises políticas intensas, sem um risco de ruptura, sem um risco de... Vocês veem essa discussão do sistema de governo, porque hoje há, né, eu acho que o Wagner pode até mencionar, propostas de um semipresidencialismo, de um... vocês acham que está aí o caminho para a gente tentar lidar melhor com essas crises que a gente enfrentou, por exemplo, a questão Collor, a questão Dilma? O que vocês acham? O professor Manuel Gonçalves, inclusive, há muito tempo, ele é um grande defensor do semipresidencialismo, enfim, seguindo o modelo francês, mas até puxando o gancho com o que a Ale falou, né? Você vai ver que a proposta de modificação mais recente foi endossada por alguém como o Temer, né? Que é um cara que tem uma história política muito forte no Brasil,
mas que certamente, se a gente pensar no modelo do primeiro-ministro, né? Porque o primeiro-ministro, no parlamentarismo, ele geralmente é o chefe do partido político que ganhou a eleição ou o chefe da coligação que venceu a eleição. Então você pensa, inclusive, como alguém que, por exemplo, como o Temer, que não tem uma adesão popular muito forte, que não é um cara populista, mas que dificilmente venceria, por exemplo, numa eleição popular, mas que, para uma figura de primeiro-ministro, seria um dos nomes. Por quê? Porque para ser primeiro-ministro você precisa ter um apoio popular, um apoio parlamentar muito forte, precisa conseguir transitar entre os gabinetes muito forte, e é por isso que essa proposta, ela de tempos em tempos, ela é relançada no jogo político para tentar trazer uma alternativa, digamos, menos drástica do que o impeachment para tirar o presidente da República. E aí foi o que o que a gente está discutindo há muito tempo, né? Mas como é que a gente faz isso com 20 partidos políticos no Congresso Nacional? Por isso que vem a cláusula de desempenho para tentar reduzir os partidos políticos no Brasil, a quantidade de partidos políticos. Isso começou a surtir alguns efeitos. Mas o semipresidencialismo, assim, ele tem algumas vantagens muito bacanas. Por quê? Porque primeiro você quebra a lógica de troca de apoio político, por exemplo, por cargos em ministérios. Você reduz a influência de, inclusive, elementos corruptivos, porque a gente sabe que para conseguir o apoio dos parlamentares, o governo ele precisa conseguir o apoio parlamentar, porque senão ele não consegue passar absolutamente nada. Ele fica completamente travado, né? Então, ele precisa desse apoio. O que ele faz para ter esse apoio? Ele vai dar cargos em ministérios, ele vai dar cargos em estatais, ele vai beneficiar familiares de políticos, como a gente tem na longa tradição do Brasil. Então, tem um artigo que está na revista informativa do Senado, que chama Semipresidencialismo no Brasil. Por que não? É um artigo muito interessante porque ele aponta os caminhos para a gente tentar chegar a uma composição política que, de algum modo, contém a onda populista, contém a onda de líderes que querem personificar o poder na sua própria figura, mas, ao mesmo tempo, traga um pouco de governabilidade, né? E aí, até para fechar, para a gente conseguir discutir, mas é muito interessante a gente pensar que essa carta do semipresidencialismo também, ela só aparece em alguns momentos específicos. Porque eu não lembro, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, dessa discussão sobre o semipresidencialismo ou semiparlamentarismo aparecer, né? E aí de fato, uma carta política que se joga em alguns momentos para você trazer o debate. Mas não adianta a gente mudar para um semipresidencialismo, um semiparlamentarismo, se a gente tiver 20 legendas partidárias. Se a gente tiver 20 partidos políticos que buscam o tempo inteiro estar no centro do poder. Porque como é que você vai fazer digamos, o estratagema político para conseguir escolher um primeiro-ministro, né, junto com o presidente da República? E hoje, inclusive, tem muita gente que tem dito que o Brasil vive um parlamentarismo oculto. Por quê? Porque a presidência da República foi sequestrada, digamos assim, pelo Legislativo. Que tem, inclusive, o controle do orçamento. Exatamente. E aí você vê uma discussão que coloca isso em evidência e aí, de novo, a gente às vezes quer atacar alguns sintomas, mas a gente não resolve o problema que está por trás da doença, né? Então, e aí você não resolve o problema. Então, eu acho que o parlamentarismo no Brasil não daria certo, parlamentarismo no modelo inglês, acho, assim, até por uma questão de distância histórica. Não daria, o semipresidencialismo poderia ser um caminho. Mas para a gente chegar a esse caminho, a gente precisa primeiro resolver outros problemas. A gente precisa resolver essa ideia da fragmentação partidária, os partidos de cartel, né? A professora Mônica já fala disso, ela inclusive fala, né, a morfologia dos partidos políticos no Brasil, para mostrar como a gente tem, inclusive, partidos que são criados como partidos de aluguel, né, como a gente já teve. Então, a gente não consegue avançar numa discussão profícua sobre o sistema de governo sem passar por esses temas antes. E aí, por isso que é tão importante a gente discutir isso, para a gente conseguir discutir isso lá. Agora, junto a isso, que é um problema que a gente tem no Brasil, a falta de participação popular direta. Porque a gente não tem. A gente tem instrumentos na Constituição, mas a gente não tem. Então, assim, o impeachment é legítimo? É constitucional? Mas como que num país como o Brasil o impeachment não passa por nenhum tipo de validação popular? Seja um plebiscito, seja um referendo, porque eu parto do pressuposto de que se for para errar, deixa o povo errar, deixa a democracia errar. Agora, num Congresso Nacional em que você tem múltiplos interesses partidários e ele sozinho tomar a decisão política, porque eu, por exemplo,
Eu sou contrário à tese de que o impeachment é um instrumento político. Tem gente que acha que o impeachment ele é só político, que a decisão do Congresso de impeachar o presidente da República é política. Na minha visão, o elemento político, que é a decisão de retirar, ela depende do elemento jurídico, que é o ilícito de responsabilidade. Se você não tem ilícito de responsabilidade previsto em lei, não tem como você ter o segundo passo, que é a análise política. E isso gera crises muito profundas que a gente não consegue se livrar. E a gente vê isso no constitucionalismo brasileiro. Sabe que é muito complicado fazer previsões em um país onde até o passado é incerto, né? A frase que se atribui ao Milor Fernandes. Mas aí me corrija se eu estiver errado, ouvinte, aí quem está nos ouvindo me corrija se eu estiver errado, faça suas consultas. Mas, se eu não me engano, existe uma proposta uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, daquele deputado Luiz Rauli, de implementação do semipresidencialismo no Brasil. E esse assunto está silente exatamente pelo que o Wagner disse, pelo casuísmo, né? Acho que estão aguardando aí quem vai ser o vencedor das próximas eleições, mas arriscando aqui uma previsão num país cujo passado é incerto, eu arrisco que esse assunto virá à tona, assim, com mais força. Porque. Depende um pouco da conjuntura, né? Tem Depende proposta da até para voltar para a monarquia, né? Volta o rei. Volta o rei, né? Mas uma das grandes questões nossa é que o parlamento hoje, por exemplo, tem muito poder e pouca responsabilidade, né? A questão do liability que foi dita. Tem o controle do orçamento, mas na hora de se apontar os dedos para a redução do orçamento, se aponta quem? É o executivo, o presidente da República, o Ministério da Fazenda. Então, todas essas questões elas têm que ser bem dirimidas antes da gente falar em modificação do sistema. É um descontentamento com as peças que, naquela precipitação e oportunismo, pode gerar uma modificação do sistema que também, a meu ver, pode se afigurar equivocada. Tudo bem, meus amigos. Bom, chegamos aí ao nosso tempo mais esse episódio. Eu quero, só para aquele recado final de todos, né, convidá-los primeiro aqui a todos a se inscreverem no canal, enfim, seguirem, curtirem, indicarem. Algum recado final, Wagner, para... Não, acho que só deixar a título de leitura mesmo, né? Que foi dito aqui. Acho que o livro do professor Sérgio Abranches, né? Ele publicou a ideia inicial do artigo num livro em 2015, salvo engano, que é o Presidencialismo de Coalizão. O livro do professor Manuel Gonçalves, que é uma brochura muito pequena, mas que tem ideias muito potentes, que é esse do semipresidencialismo. O artigo que eu mencionei também, que está na revista de Informação Legislativa, e o livro do Arendt Lischfa, 36 modelos de democracia, que vai explicar um pouco mais com profundidade essa ideia do parlamentarismo e do presidencialismo. Ali, algum recado final? Ricardo, acho que a gente vai ter que voltar nesse tema logo mais, porque a gente nem falou da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma emenda que traga você para o semipresidencialismo ou parlamentarismo. Já começaria uma outra treta aqui no nosso podcast. Então já indico que a gente faça mais vezes esse tema, até porque eu acho que vai continuar como pauta, né, do Congresso Nacional, do Poder Judiciário, porque pareça também, né, alguns ministros do Supremo que têm hoje defendido muito a questão do semipresidencialismo e outras discussões que a gente pode fazer. Eu indico aqui só como leitura, realmente o que eu citei, a Carta da Jamaica, né, que você consegue baixar pela internet, é um texto pequenininho. Eu acho que qualquer pessoa consegue traduzir para o português rapidamente com a inteligência artificial, né, a Carta de 1815, né, do Bolívar, que eu acho que vale muito a pena aí como formação constitucional e para entender as instituições. Érico, algum recado Legal, final? agradeço aqui a todos pelas brilhantes explicações que foram dadas. E um recado, até uma ideia que eu coloco é que exatamente para que evitemos precipitações. Nós que estudamos o direito, estudamos a política como ciência, temos que ter a exata noção de que muitas vezes um teste pode ultrapassar várias gerações, né? E o Brasil é um país jovem, absolutamente jovem. Temos aí 515 anos de vida e estamos ainda em fase de testes. O sistema presidencialista ainda está em fase de testes. Então, pensar em trocar sistema, pensar em trazer a ideia do parlamentarismo, até do semipresidencialismo, com que eu guardo uma certa simpatia, muitas vezes são ideias oportunistas, né, e casuístas, dependendo dessa ou daquela peça que estiver ocupando esse ou aquele espaço de poder.
Então vamos ter calma, serenidade, estudar. É isso aí. Beleza, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Então a gente se vê no próximo episódio aqui. Um grande abraço a todos e até mais. Até mais. Tchau, Até tchau. mais.